A gente sabe que acelerar o metabolismo não tem nada a ver com o número de refeições que você faz. Apesar de que o processo da digestão, ele demande uma quantidade de energia grande para que seja realizado. Mas teve uma pesquisa muito bem conduzida, onde eles dividiram o grupo de participantes em dois, e um grupo comeu uma quantidade de calorias dividida em 6 vezes ao dia. O outro grupo comeu a mesma quantidade dividida em 3 vezes. Isso era a quantidade ideal para a manutenção do peso. E se a proposta de acelerar o metabolismo fosse uma realidade, o grupo que comeu fracionado em 6 vezes teria emagrecido. E no final, os dois grupos não apresentaram diferença ali entre o peso, mas os pesquisadores relataram de que o grupo que comia 6 vezes apresentou um desgaste maior dos órgãos, provavelmente em virtude do número de refeições. Por que então que se diz, porque é tão difundido que comer de 3 em 3 horas é o ideal e é o que o corpo realmente precisa? Bom, na verdade, Teru, se a gente fosse rasgar o verbo, como dizem, né, isso tudo veio da indústria de alimentos. Em virtude da mudança da composição do alimento, da qualidade do alimento, gerou-se uma necessidade de comer em intervalos curtos. Se você tiver uma alimentação bem planejada, usando os alimentos integrais, muitas frutas e verduras que são fontes de fibra, não haverá necessidade de comer nos intervalos. Agora, se você continuar insistindo em comer os alimentos refinados, aí você vai sentir sim a necessidade e você vai dizer, eu não consigo, e não consegue mesmo. Não é porque você está comendo errado, mas é porque você está comendo alimentos errados, né? A quantidade às vezes é correta, a distribuição ali de calorias está correta, só que o alimento errado não é compatível com comer somente 3 vezes. Vamos falar um pouquinho então sobre os prejuízos que acontecem para a nossa saúde com a alimentação de 3 em 3 horas. O primeiro prejuízo que eu destacaria seria a questão da sobrecarga de trabalho ao pâncreas. Porque quando você mastiga o alimento, você libera saliva. E nós temos 3 glândulas salivares. Tem a sublingual, que fica bem embaixo da língua, a submandibular, nessa região aqui, e também tem a parótida, que se você colocar um traço aqui assim, ela vai ficar nessa região aqui. E a parótida é a responsável por produzir enzima para a digestão do alimento. Quando nós comemos nos horários regulares, nos momentos corretos, você tem a saliva rica em enzima. Mas em intervalos curtos, não deu tempo de você repor a saliva. E aí você não tem a amilase salivar, o que vai gerar uma sobrecarga de 40% de trabalho ao pâncreas, te favorecendo a se tornar um diabético no futuro. Esse seria o primeiro ponto que eu destacaria. Tem outros além desse daí. Qual seria o ideal? Existem locais, regiões do mundo que são preconizadas apenas 2 refeições ao dia. A maioria come-se 3 vezes ao dia. Mas muito se fala, as grandes revistas de saúde têm falado realmente em alimentação a cada 3 horas. O que seria o ideal? Na verdade, Teru, esse 3 a 3 horas já caiu, né, por terra, já está fora de moda também. Por quê? A indústria tem mexido cada vez mais no alimento e o índice glicêmico, que é a velocidade com que leva para o açúcar do alimento entrar na corrente sanguínea, tem aumentado cada vez mais. E isso tem feito, então, com que o tempo de saciedade máximo seja de 2 horas. Então, hoje, o programa de alimentação, preconizado por uma boa parte dos nutricionistas, não querendo dizer que isso seja o ideal, tem sido o seguinte: comer às 7 da manhã, 9 da manhã e 11 da manhã. 1 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite e 9 da noite, o que daria aí 8 refeições ao dia. Uau. O ideal é você fazer o menor número de refeições possíveis, entre 2 e 3, né? 3 seria o limite máximo. Por quê? Porque leva-se um tempo para você ter o esvaziamento gástrico. E se você não respeitar o esvaziamento gástrico, vem um segundo problema recorrente, que chama-se refluxo gastroesofágico. Quanta coisa, hein? É a volta do ácido para o esôfago e isso é terrível e tem sido reclamação constante na clínica. Resultado de se comer mais vezes do que o necessário. Gera fermentação e aí você tem mais produção de ácido e ele volta para o esôfago. O Dr. Ricardo está dizendo aqui, gente, que menos refeições é o ideal. Eu tenho um dado aqui que diz o seguinte: quanto menos refeições, menor a produção do cortisol, que é um hormônio que produz gordura enquanto a gente dorme, no músculo, né, enquanto a gente dorme. Esse seria talvez um dos benefícios, um dos grandes benefícios de não se comer muitas vezes ao dia? Então, Teru, quando a gente pensa no cortisol, ele é um grande vilão da saúde, talvez o maior vilão. E o cortisol, ele é um hormônio que desencadeia a fome. Então, quando você come uma alimentação inadequada, de absorção rápida do carboidrato, vai te gerar fome nos intervalos. E quem desencadeia essa fome é o cortisol, que aumenta a produção do glucagon, que é o hormônio que faz o papel contrário da insulina. Então, quanto menos vezes você comer, menos
vai ser a sua produção de cortisol. E o cortisol realmente ele produz gordura enquanto você dorme. Então não é uma boa opção. E o problema não é só produzir gordura, é que ele produz gordura queimando músculo. Então você usa o músculo como matéria-prima para produzir gordura. Bom, então está desmistificando um outro mito da alimentação de 3 em 3 horas, que é o seguinte: você não deve deixar o seu organismo tanto tempo sem comer, porque daí ele entende que da próxima vez que for a refeição você vai ter que abrir a boca bem grande para comer muito. Quer dizer, o consumo de alimentos aumentaria em quantidade. Você está dizendo exatamente o contrário. O alimentar-se mais vezes ao dia gera mais fome, é isso? Gera mais fome. Tem um trabalho que foi publicado agora, esse ano, mas ele foi já feito ano passado, na República Tcheca. E foi extremamente interessante porque eles dividiram o grupo de pessoas em dois e os grupos eles giravam. Então o grupo que estava comendo aquela quantidade de calorias dividida em 6 vezes, passou em algum momento a comer a mesma quantidade de calorias só em 2 vezes ao dia, café da manhã e almoço. Então os grupos trocaram e os 2 grupos emagreceram mais no momento que comiam só 2 vezes ao dia. E quando você olha os resultados, é extremamente interessante você ver a questão do glucagon, porque o glucagon é o hormônio que gera fome. E no grupo que comia 6 vezes ao dia, ele aumentou em relação antes do início do trabalho. E o grupo que comia só 2 vezes diminuiu de forma absurda. Então, quer dizer, comer bom volume de calorias e alimentos, né, em grandes refeições é muito mais interessante do que comer pequenos volumes, muitas vezes ao dia. O Vida e Saúde tem falado muito sobre esse assunto aqui. Vira e mexe a gente traz esse assunto de volta porque é uma dúvida muito recorrente. A orientação seria um intervalo entre 4 ou 5 horas entre cada refeição, é isso? Para você conseguir um esvaziamento gástrico de forma adequada, seria pelo menos 4 horas. Mas assim, não adianta você dar 4 horas para fazer o intervalo de refeição e já comer na sequência. Por quê? O seu corpo não teve tempo de descanso. Então, o mínimo sugerido tem sido 5 horas. Mas se você também comer grandes volumes, combinações inadequadas, não tiver, de repente, o apoio de um profissional para te orientar nesse início de mudança, você pode ter digestões que levem de 6 até 8, 9 horas. Então, mesmo respeitando aí as 5 horas, que é o que a gente preconiza como ideal, ainda teria alimento no estômago, pode gerar fermentação e sofrer de refluxo.